que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, uma vez mais, dominada por mais tensões no Médio Oriente, pela reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, pelos números macroeconómicos, principalmente nos Estados Unidos, e foram muitos durante esta semana, e ainda por uma época de resultados empresariais em força, com as gigantes tecnológicas a apresentarem os seus resultados. A semana começou logo com notícias de um ataque durante o fim de semana anterior, de uma milícia pró-iraniana que atacou uma base militar norte-americana na Jordânia, isto resultando na morte de 3 militares norte-americanos que Joe Biden prometeu que iria, responder a estes ataques e responsabilizar quem de direito relativamente às mortes dos seus militares. Isto levou a um aumento de tensões de imediato e com receios de um escalar nesse mesmo conflito. Por outro lado, no Banco Central Europeu tivemos uma série de intervenções verbais durante esta semana e a sensação que dá é que Christine Lagarde tem aqui assim algum equilíbrio a fazer dentro das suas hostes, já que vimos várias intervenções, todas elas bem díspares umas das outras. Nisto, numa das pontas, digamos assim, tivemos Mário Centeno, que diz que é preferível termos cortes de taxa de juros mais rápidos para evitar situações mais abruptas posteriormente. E por outro lado, o governador do Banco Central dos Países Baixos, Note, diz exatamente o inverso, em que precisamos de ter mais informações sobre os salários, de forma a podermos então avançar para cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. Tivemos bancos centrais esta semana em que, de facto, os de maior importância, com maior impacto nos mercados, foi o Banco de Inglaterra e a Reserva Federal. Ambos deixaram inalterada a sua taxa de juros. O Banco de Inglaterra foi um pouco mais dovish, por assim dizer, ou seja, abriu a porta mais à possibilidade de termos aqui assim alguma celeridade nos cortes de taxa no Banco de Inglaterra, na Libra, enquanto do outro lado, nos Estados Unidos, Jerome Powell foi um pouco mais hawkish, eu diria, dizendo que os Estados Unidos, a Reserva Federal, vê o caminho da inflação a bom porto, mas ainda assim precisa ter mais confiança, precisa de ver mais factos, mais números, mais números, não melhores números, mas mais números no sentido que tem visto ultimamente relativamente à inflação, para que o FED esteja convencido de facto que a inflação vá para a sua meta dos 2% e dessa forma cortar taxas de juros. Ele quase explicitamente que o disse que não iria ter um corte de taxa de juros em março, disse antes que seria muito difícil ou muito pouco provável qualquer corte de taxa de juros na próxima reunião de março. Não foi, os mercados fizeram um pouco ouvidos de mercador às palavras de Jerome Powell, mas mais tarde acabaram por, que olhar para essas mesmas palavras depois de os impressionantes números dos non-farm payrolls. Ora, contrariamente às expectativas, e as expectativas estavam, as estimativas apontavam para a criação de cerca de 185 mil novos postos de trabalho em janeiro deste ano, mas os números foram completamente arrasadores. Eles mostraram 353 mil novos postos de trabalho criados em janeiro, e não só isso, como também acabaram por fazer uma revisão, reviram os últimos números anteriores dos non-farm payrolls e, por exemplo, os do mês de dezembro, que tinham mostrado um aumento de 216 mil novos postos de trabalho, foi revisto para 333 mil.
Em conjunto com isso, tivemos um aumento do salário hora, um aumento médio do salário hora de 0,6%, face a 0,4% esperado em anterior. A taxa de desemprego manteve-se nos 3,7%, quando era esperado que ela até subisse um pouco, e portanto, tudo isto acabou por, digamos, ratificar ou reiterar os números, as palavras de Jerome Powell depois da decisão da manutenção das taxas de juros. Isto, numa altura, estes números dos non-farm payrolls vieram depois de alguns dados menos claros. Por exemplo, o ADP, o número privado do emprego, mostrou 107 mil novos postos de trabalho, baixando das expectativas que estavam criadas em torno de 150 mil, mas por outro lado, a JOLTS, o número de vagas de emprego, voltou a subir acima dos 9 milhões de vagas de emprego, ou seja, dar aqui assim claramente um sinal de que o mercado de trabalho continua bastante ativo, bastante quente, por assim dizer. Também no ISM as coisas melhoraram. Ultimamente o ISM tinha inclusive recuado um pouco, e desta vez o índice manufatureiro do ISM voltou a subir e mostrou uma leitura acima dos 49, quando era esperado uma leitura em torno de 47. Portanto, isto nos Estados Unidos. Na Europa eram números mais ou menos já esperados, contrariamente ao PIB. O PIB esperava-se que houvesse aqui assim no quarto trimestre uma contração de 0,1%, colocando a Europa, a zona euro, numa recessão técnica. Isso não aconteceu. Antes ficou uma estagnação nos 0% no quarto trimestre, e portanto a zona euro evitou no limite essa tal recessão técnica. Os números da inflação na Europa foram ligeiramente acima do esperado, ou seja, era esperado que caísse dos 2,9% para os 2,7%, acabou por ficar nos 2,8%. No entanto, os números da inflação subjacente mantiveram-se, quer dizer, foram em linha com o esperado, ou seja, caíram dos 3,4% para os 3,3%. Portanto, e basicamente estes foram os números mais importantes durante esta semana na agenda económica, na agenda dos dados económicos das maiores áreas económicas neste momento, ou seja, da zona euro e dos Estados Unidos. Por outro lado, tivemos ainda, e o mercado foi bastante suportado e foi impactado pelos resultados apresentados pelas grandes tecnológicas, em que, de destacar, tivemos a Meta, que vai pela primeira vez distribuir dividendos, e esta semana ganhou cerca de 20%. A Amazon também apresentou resultados bastante acima do esperado e, portanto, também conseguiu uma boa performance durante esta semana. Já a Apple, apesar de resultados acima do esperado, acabou por desiludir, com vendas na China a descer e, portanto, a colocar, digamos, algumas dúvidas aos investidores quanto ao próximo trimestre, aos resultados neste próximo trimestre. Ora, disto em termos de mercado acionista, acabou por, e vamos começar por um todo, acabou o mês de janeiro, acabou o primeiro mês do ano, o mercado acionista levou, em termos de mensais, foi um mês positivo. Aliás, como podemos ver por aqui, curiosamente, há alguma disparidade nos mercados asiáticos, em que tivemos, na mesma área geográfica, tivemos um Nikkei a subir no Japão, a subir no mês mais de 8%, e tivemos o Hang Seng em Hong Kong a cair mais de 9%. Enquanto o SP500, que continua a renovar máximos com alguma frequência, máximos históricos, assim como o Eurostoxx 50. O Eurostoxx 50 ganhou durante o mês de janeiro 2,7% e o SP500 cerca de 1,6%. O PSI, por cá, alinhámos um pouco pelas perdas e recuámos cerca de 1,2%. Durante esta semana, os mercados já terminaram um pouco mais
nervosos, por assim dizer. Se tivemos os ganhos foram bastante suportados pelas empresas de tecnologia. Vemos aqui o SP500 a ganhar 1,4% e muito parte desses 1,4% é suportado exatamente pelo setor tecnológico. O Eurostoxx ganhou aqui cerca de 0,4%, enquanto o Hang Seng perdeu esta semana cerca de 2,6%. Por cá, o PSI acabou por esta semana perder também 0,3%, ajudado ou pressionado, neste caso, um pouco pela Navigator esta semana, que perdeu um pouco acima de 3%, e suportado pela Jerónimo Martins, que teve uma performance positiva com 5,6% durante esta semana. No mercado cambial, em termos do ano, em termos do mês de janeiro e também desta semana, o que acabámos por ver foi ganhos do dólar, o iene a voltar a perdas, as commodity currencies de alguma forma também a perder, nomeadamente o dólar australiano e o dólar neozelandês. As nórdicas também perderam. De uma forma geral foi um pouco isso, tanto a coroa sueca como a coroa norueguesa a perder, isto também pressionados por algumas perdas no petróleo. Nesta semana trago aqui no gráfico a coroa norueguesa e uma vez mais o eurodólar que teve alguma volatilidade esta semana, que tentou inclusive fazer aqui alguma recuperação dos mínimos do ano que vinha a fazer abaixo de 0,8, mas acabou por terminar abaixo desse mesmo nível, dos 1,08, depois de ter ido testar quase no final da semana voltar a testar esses mínimos e ficar nesses mínimos, quando ainda na própria quinta-feira, portanto no último dia da semana, praticamente no penúltimo dia da semana, ter vindo aqui testar níveis muito perto de 1,09. No mercado das commodities, tal como eu disse, nós tivemos aqui assim durante o mês de janeiro também há alguma flutuação nos preços. De uma forma geral, o ouro praticamente ficou ao nível onde começou o ano, teve uma perda marginal de 0,2%, e o WTI inclusive teve um ganhou aqui cerca de 6%, aliás, tanto o WTI como o Brent, os mercados, portanto, no primeiro mês do ano, acabaram por ganhar, por ter aqui assim um ganho em torno dos 6%, os mercados petrolíferos. Já a semana já não podemos dizer o mesmo, ou seja, enquanto o ouro acabou por ganhar aqui cerca de 0,9%, um pouco abaixo de 1% durante esta semana, já o petróleo voltou a perdas e o Brent terminou a semana a perder mais de 7%, o mesmo acontecendo com a referência norte-americana, o WTI. Nesta próxima semana, depois destas anteriores semanas bastante preenchidas, tanto de eventos com o Banco Central Europeu, Reserva Federal, Banco de Inglaterra e Banco do Japão, vamos ter uma semana bastante mais calma, com uma agenda económica praticamente vazia, não diria vazia, mas bastante moderada, bastante ligeira, onde provavelmente as atenções se voltarão uma vez mais tanto para as tensões no Médio Oriente, como para a apresentação de resultados, como ainda e desta vez com mais intervenções por parte dos membros da FOMC. A semana que vai começar já com os olhos no Médio Oriente, uma vez mais, isto quando as tais retaliações norte-americanas começaram já este fim de semana que está a decorrer, com forças norte-americanas atacarem bases pró-iranianas na Síria e no Iraque. Isto obviamente vai criar uma vez mais alguns receios de que o conflito possa ter algum alargamento, e isso irá impactar fortemente os mercados se tal acontecer, e portanto o mercado vai estar bastante atento a qualquer situação deste género. Relativamente às intervenções verbais, vamos começar esta noite com o Sr. Powell nos 60 minutos, em que vai provavelmente
para mostrar ao público em geral a política monetária norte-americana, o seu caminho para as taxas de juro, ou melhor, para os cortes de taxa de juro, para a inflação, e portanto todos esses temas provavelmente virão à baila nesta entrevista dos 60 minutos que vamos ter esta noite. Durante a semana vão ter também, isto depois inclusive da reunião da Reserva Federal que tivemos na semana passada, vamos provavelmente assistir ao mesmo que assistimos com o Banco Central Europeu na semana passada, ou seja, uma forte intervenção verbal por parte dos inúmeros membros da FOMC a tentarem, uma vez mais, combater o tal exagero, digo eu, dos cortes de taxa de juros que o mercado tem andado a tentar antecipar, se bem que o mercado terminou a semana já a empurrar um pouco depois dos non-farm payrolls, a empurrar essas expectativas um pouco mais para a reunião de maio. Em relação à agenda económica para esta semana, de referir ou de salientar, digamos, o ISM logo no primeiro dia da semana, o ISM de serviços logo no primeiro dia da semana, em que o mercado vai estar atento a esse indicador da atividade de serviços, principalmente na componente de emprego, que no mês passado teve uma queda bastante acentuada para 43,3, isto na componente de emprego do ISM de serviços. Vamos ver como é que vai acontecer, se ela recuperar, vai uma vez mais dar ênfase aos números que aconteceram nos non-farm payrolls na passada semana. Se por outro lado se mantiverem em níveis bastante baixos ou ainda a cair mais, provavelmente aquele recuar das expectativas do mercado de março para maio, provavelmente vão ser uma vez mais rechaçados e, portanto, o mercado vai começar outra vez a olhar para o mês de março como a possibilidade do primeiro corte de taxas de juros nos Estados Unidos. Bancos centrais, de referir basicamente o RBA, vai ser o grande banco central desta semana, não é esperado nada de especial uma vez mais, é esperado que mantenha a sua taxa de juros nos 4,35%, e é esperado que o mercado também esteja a espreitar atentamente qualquer linha, qualquer pista para quando o primeiro corte de taxa de juros também no RBA, isto numa altura em que o dólar australiano tem vindo a perder algum valor. Temos ainda, por fim, mais resultados empresariais a ser apresentados, a virem ao mercado esta semana, nem que eu destacaria empresas que têm algum peso em termos do próprio mercado e que poderão ter algum impacto nos mercados de imediato, como a McDonald's, a BP ou a Pepsi, por exemplo. Para já, em termos desta semana, é tudo. Vai ser uma semana relativamente ligeira. Desejo a todos bons negócios, uma boa semana, e para a semana cá estarei com mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!